So question is, instead of pointing the finger or presenting the public with overwhelming scientific data and apocalyptic image of climate urgency, Nine Earths wisely chooses to show little individual stories from across the globe, including Brazil. What did you want to achieve with this day-to-day narrative that we are all in this together? That there is a sort of underlying story that certain countries are worse emitters than other countries, and I think I really wanted to get across that really that we're all the same people, really, deep down, and I think people know that, you know, and sometimes need reminding of that. I think it's very easy in the press and the right-wing governments to sort of demonize small groups of people and sort of try and blame them. And that's where, you know, in our current climate with Putin, and that's what's happening in Nazi Germany and through history, it's about persecution of certain people. But I'm sort of slightly going off tangent there just a little bit, because the project I wanted to do in a way is to bring a positive, united front to addressing the issues of climate change. But even to the point, I sort of want to tiptoe on the point of one of the parts of the conversation we've been having is really that climate change is really the symptom of consumption and capital growth. It's like for example, if for example the oceans soaked up carbon gases and greenhouse gases, does that still mean it's okay to carry on deforestation? Does that still mean, you know, all these issues that surround the world is really about our demand and consuming of products? And I was talking to a professor today about inequality, because the key thing is that it is the 10%. The richest 10% are the main drivers of this consumption and pollution and all these problems. So there's an element, and it's really quite a recent thing as well. It's probably the last 20 or 30 years that the acceleration has really taken off. And I think it's somehow we live in this sort of landscape of where we are taught to consume and not care, when really it should be about caring and consuming less. And I think so, and in a way I wanted to get that story across about how you know, firstly how bad things are, but secondly, on a positive note, is like how together we can unite on this. What else was I going to say? Yeah, so another thing to say is here, really, and I've got some notes here, by the way, and one of them to say is like climate change isn't about science, facts and numbers. It's about stories. It's about people's lives. And I think one of the things about Nine Earths is you see the details of people's lives, and you see how we all have similar issues. We all worry about things. You know, we get up in the morning and we're tired. We have breakfast and we go off to school or work or something, and we're all living those life cycles, and we're all, you know, it's not like you know, I think an interesting story is when I came to visit Batman many years ago, I visited a friend, and it was like a Monday night or something, and you know, her children were going to school the next day, they were doing homework, that she was going to work, and I realized it's not, because the perception of Rio in London is like it's every night you have a party and it's all fun, you know, but it's not, you know, everybody goes to work, and some people have some really intensive jobs. Yeah, so did I answer that question, do you think? Thanks for the answer. So the second question is, Nine Earths shows an impressive artwork with its digital mosaics about the impact of human consumption. How does this enhance the film's core message? Because I think one of the things it does is it shows a sort of, like we refer to it as this mosaic of everybody's lives around the world. And by seeing this
array of people, I think people can sort of people like to people watch and see what people's lives are up to. And I think on a side story, interest is one of the things is about everyday life and even the boring things, you know, shopping or doing something. And I think what is interesting is people are fascinated with other people's, you know, daily life. People are fascinated with other people. It's the whole, you know, TikTok, Facebook thing where you want to see what other people are doing. So we sort of almost took an element of that, but we also presented it in a sort of slightly mundane way, but actually quite textural. And I think in a way it's like we sort of want to, it's almost slightly an analog sort of way of almost showing film strips. It's almost like there's 9 squares per person and there are 9 repeated images of that person, but depending on your consumption levels to that country, for example, if it was Qatar, it'd be 9 squares would be full of a solid person, whilst if it was somewhere like Vietnam, it would be only 1 square, which represented 1 planet. And I think this is the thing that's quite shocking to me, and I think shocking to everybody, is this idea that we're spending, we're exhausting so much of our Earth's resources, which cannot be replaced. It's almost like an analogy. I see it as like a well of water. You know, you're taking the water out and the water's replenished through the water table. But if you take too much water out, then the well dies. You know, so we're slowly destroying our planet on a very sort of superficial way. You know, we're taught to consume and buy, you know, things we don't necessarily want. And that's really what the message is about, is to, you know, together we can sort of talk about these things and acknowledge that our lifestyles do have an impact on the planet and we are guilty. But at the same time as being guilty, it's not about you're guilty, you're wrong. It's really about you're guilty, now be aware, now let's change the system. The system's wrong. We can, you know, the thing is, it's like individuals can change things to improve the impact of climate justice, climate change, but we have to change the corporations, and the only way corporations change is if we make them change through our lifestyles. But I think I'm just on a note of it in a way, is I think what's interesting is that we worked with 5 different people in 5 countries. So we worked with Maya in Lebanon, Andy in Vietnam, Jenny in Liverpool and London, and Adi in Indonesia, and Thiago and Batman in Brazil. So by having great partners like that and working with these people, we really, so I think we penetrated through the sort of beyond the surface to actually find everyday people and present that in a sort of very compelling way. I think people were very moved by seeing just everybody doing things, you know, in their daily lives. I think I'm pleased with the work. I think it's gone beyond my expectations. And I think the other thing to mention is that we've worked with climate scientists as well, and we've we really didn't want to be the people. Although I'm telling you what's in my thoughts and the messaging I'm trying to put through the piece, I'm really quite keen for people to make up their own minds, and we made a deliberate stance of not telling people the solutions or what you have to do and how to do it. We have statements from climate scientists who are giving you some clues, but I don't think we wanted to. It wasn't an information bulletin. It was a piece of artwork that would, you know, was a compelling piece of artwork that people could relate to, I think. How would you like someone to feel after watching 9 Earths? That we can implement changes by ourselves, that the power of the people is real? Yeah, I think almost in a way I have slightly answered that. I mean, I've got here in my notes and saying, you know, we can't stop global warming without changing our lifestyles, but changing our lifestyles and reducing our consumption
can't stop the climate crisis on its own. And really, 9earth is revealing global consumption and our excesses, but it's through the lens of climate justice. It's like, it's about most of the people on the planet, 90% of them have no impact on climate change. It's the 10%. And it is the 10% within those countries as well. So it's 10% of America, it's 10% of Brazil, it's 10%, it's those 10%. And the issues we have is like in China and India and other places, these people are moving into the 10%. And and one of the ways they consume, and they consume things to show their sort of affluence, and it's just a really bad way. Really, we've got to cut back. You know, things have to cut back, and we need to move into another direction, and things have to change. So yes, how would you like someone to feel after watching? I want people to feel positive. I want people to be jolted into a reality, to realize their lives are important in many aspects, but and they are, although they are the problem, they're also the solution. I think it's the answer. Yeah, this is the last one about the war. Okay, yeah, that's an interesting one. We're talking about the war, and I think this gets back to you know, the corporations and stuff. You know, the fossil fuel companies are really, you know, a very destructive force. You know, I watched a documentary recently called Gas, I think, and they talked about how in Brazil you use biofuels and gas for petrol, but they did that in America, but they in the 30s, and or 20s, but they stopped that because people were using alcohol, and so they actually banned alcohol, and that's how prohibition in America came around, because fossil fuel companies didn't want people to use alternative means, and it's been this monopoly about us, you know, using fossil fuels, and in a way, it's like and really that has caused alliances with people we don't really want to be, you know, friends with, like Putin, Saudi Arabia, all these countries that have fossil fuels or access to them have become extremely rich and powerful and have control over us. And there's an easy, simple fix: is we just move over to renewables, and we break away from this addiction to fossil fuels. So the war in itself is horrific, and it's horrible, and it's terrible. But the only glimmer of light I see in that is that we are accelerating towards using less fossil fuels. You know, there's a narrative now about, in Europe, particularly, about not using fossil fuels. And, you know, we had COP26 just recently, and that was talked about, but never implemented. But now suddenly it's a sort of fast track thing. And I think, you know, the other thing to mention is that in terms of carbon footprints to countries and stuff, the US doesn't include the military. So the military is one of the biggest emitters in the world. And all these weapons that are being fired or being replaced or being rebuilt is added into the impact. So it's terrible, but it is unfortunately the narrative of what's happening as time goes on, because the more that resources are in demand, fossil fuels, whether it's food and other things, this exacerbates situations. You know, conflicts are always about resources, and and really one of the resources is fossil fuels that we're dependent on, or minerals and stuff, and we've got to break that cycle. So yeah, I'm not sure if I've really gone deep into the conflict of Ukraine, but I feel that, you know, there's conflicts around the world, and you only need to look at the conflicts. And Naomi Klein actually referenced this in one of her books: where there's conflicts, there's always a fight for some resources of fossil fuels or some point. Lógico que o consumo excessivo é o que causa as mudanças climáticas. É só ver, por exemplo, a emissão de gás de efeito estufa per capita dos Estados Unidos é
quase o dobro da emissão per capita da Europa, e a qualidade de vida médio dos europeus, principalmente da Europa Ocidental, é bem mais alta que dos americanos. Então, esse é um consumo excessivo, e há um consumo excessivo de combustíveis fósseis em todo o planeta, principalmente no mundo desenvolvido. De fato, as emissões globais vinham aumentando há décadas e décadas e décadas, tiveram uma pequena estabilização em 2015 até 2017, que a China diminuiu a taxa de crescimento das emissões naqueles 3 anos, mas depois elas voltaram a crescer, nos Estados Unidos voltaram a crescer, na China voltaram a crescer, e 2019 foram muito altas, aí a pandemia causou lockdown, que teve aquela diminuição, mas 2021 elas já voltaram ao nível de 2019, e esses 2 primeiros meses de 2022 elas estão muito altas. Bom, então a pandemia ela sinalizou, por exemplo, naquele momento mais crítico, abril, maio de 2020, houve uma enorme melhora na qualidade do ar em todo o mundo, nas cidades. Por exemplo, há estudos que mostram que dezenas de milhares de vidas foram salvas, milhões de pessoas morrem por ano nas cidades do mundo devido à poluição causada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, por termoelétricas, por transportes, queima de diesel, gasolina. E então mostrou, a pandemia ela deu uma sinalização que sair da pandemia, em vários países, principalmente a Europa, colocou o chamado Green Deal, o grande acordo, a solução verde, e Estados Unidos também chamou de New Green Deal, o novo acordo, agora verde, porque lá atrás, na crise dos Estados Unidos de 1929, eles criaram o New Deal. New Deal do Roosevelt. Agora eles criaram o Green New Deal, um novo acordo verde, que era mais, de fato, mesmo antes da guerra da Ucrânia, não houve nenhuma sinalização, mesmo antes do início da guerra da Ucrânia, as emissões vinham aumentando em todo o mundo, a velocidade, a busca de redução das emissões continuavam ainda muito lentas. Aí houve a guerra, né? A guerra trouxe uma disrupção enorme no sistema econômico global, e aí todos os países se agarraram à geração de energia tradicional por queima de combustíveis fósseis e com medo desse risco das exportações da Rússia e até mesmo, eventualmente, o que vai acontecer com a China, de atendimento do mercado global. Então, isso tudo causou uma insegurança muito grande e, certamente, até essa guerra acabar, as emissões vão aumentar muito no mundo todo. Políticos que chegam à presidência anti-ciência ligados a interesses econômicos escusos, né? Interesses econômicos que tornarão impossível o atingimento de metas para reduzir os riscos do aquecimento global. Então, nenhuma surpresa, qualquer pessoa que analisasse a carreira política do atual presidente, ele sempre teve posição anti-ciência. Esse monte de leis que estão correndo no Congresso, elas são totalmente anti-ciência, elas trazem um enorme risco de mudanças climáticas, o risco para a biodiversidade, o risco de poluição, né, os agrotóxicos. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Eles causam milhares de mortes, dezenas de milhares de pessoas muito doentes por ano no Brasil. E é tudo isso, é essa lei dos agrotóxicos, é a flexibilização, é a legalização de áreas solvadas, griladas, é a abertura de terras indígenas para agropecuária, para mineração, para tudo. Então, é isso, são pessoas anti-ciência ligadas a escusos interesses econômicos, às vezes muito, muito pequenos. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU
para ser atingido até 2030, é o chamado consumo responsável, consumo sustentável, junto com a produção responsável, produção sustentável. Vamos dizer assim, quando há governos anti-ciência, ele induz a um grande número de produtores, sistemas industriais, para uma posição também anti-ciência e sem a preocupação com o risco que nós estamos colocando nesse planeta. Mas nós temos a obrigação de, como consumidores, numa democracia, é um dos elementos de poder que nós temos, poder democrático, é o consumo responsável. Então, se nós, globalmente falando, e aqui no Brasil, também praticássemos o consumo responsável, nós reduziríamos muito as emissões de todo o planeta, mas principalmente do Brasil. Por exemplo, 70, como eu falei, 73% das emissões do Brasil vêm do desmatamento e da agricultura. É totalmente possível produzir a mesma quantidade de alimentos e produtos agrícolas sem desmatar um metro quadrado mais. Mas nós precisamos ter rastreabilidade, precisamos demonstrar que isso tudo vem de áreas que não foram desmatadas ou degradadas. Hoje, há tecnologias de rastreabilidade super modernas, mas o consumidor tem que ser quem demanda, quem exige. Enquanto o consumidor não exigir, as grandes empresas e algumas dessas cadeias, como carne, elas prometem fazer a produção sustentável. Mas é muito lenta essa transição, é extremamente lenta, tanto é que nós estamos vendo recordes de desmatamento, degradação, incêndios em inúmeros biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Pantanal, explodindo nos últimos anos, no mesmo tempo que essas grandes empresas estão prometendo rastreabilidade nas suas cadeias. Então, só as empresas prometer não é suficiente. É muito importante o consumo responsável. Então, mas para isso precisa ter uma ação democrática muito mais forte, uma implementação de uma democracia muito mais forte. Nós temos setores econômicos que têm enorme poder político. Por exemplo, o setor do agronegócio expansionista, o setor que quer, talvez um dia, ocupar 80% do território brasileiro com agricultura pecuária. Então, esse setor é muito poderoso nas assembleias legislativas, na Câmara, no Senado, principalmente na Câmara, chamada bancada ruralista. E então as pessoas precisam ter muito mais consciência também na hora de votar, né? Se queremos um mundo mais sustentável, e existe uma incompatibilidade entre o comportamento do brasileiro como consumidor e o comportamento do brasileiro quando se fala do risco das mudanças climáticas, do risco para a Amazônia. O Brasil sempre está entre os 3 países do mundo mais preocupados com mudanças climáticas, muito mais do que qualquer país europeu, muito mais que os dos Estados Unidos. O Brasil sempre está entre os 3 primeiros. Quando se fala em proteção da Amazônia, acima de 90% dos brasileiros, as últimas pesquisas de 2020 e 2021 mostraram 95% dos brasileiros são a favor da proteção da Amazônia. Então, se 95% dos brasileiros são a favor da proteção da Amazônia, então todos os eleitores, inclusive do presidente atual, são. Isso é um valor ético do Brasil, do brasileiro. E até mesmo acima de 85% das populações amazônicas, as pessoas que vivem na Amazônia, são a favor da proteção. Mas isso não se traduz numa ação consciente como consumidor. Então, as pessoas continuam a consumir os produtos que vêm da Amazônia, que vêm de áreas griladas, roubadas, extração de madeira totalmente ilegal, roubo de madeira, expansão contínua das fazendas pecuárias. Então, é isso. Quer dizer, o consumidor aqui no Brasil tem que se colocar numa posição que lhe é permitido, é o consumo responsável. Enquanto isso não acontecer, e para isso os sistemas educacionais têm que mudar muito, e principalmente a geração mais jovem, porque a geração mais jovem está muito preocupada com os riscos que a sua sobrevivência, a sua existência por 5, 6, 7, 8 décadas no futuro vai ter com o fato que nós, a minha geração e até a sua, não tiveram sucesso no controle
dos riscos que as mudanças climáticas trazem. Então, esse um aspecto muito importante. E também, como eu já mencionei, nós temos que ser muito mais exigentes, como eleitores numa democracia, de eleger políticos muito preocupados com um futuro sustentável para o planeta, um futuro sustentável para o Brasil. Esses assuntos muito pouco são discutidos nas campanhas políticas. Em 2018, na campanha presidencial, praticamente não houve discussão desses assuntos. O risco que o mundo corre, o risco que o Brasil corre, o risco que nós estamos poluindo o planeta, praticamente não houve discussão. Nessa campanha de 2022 haverá essa discussão, porque esse assunto se tornou muito mais importante no mundo, mas muito importante é para os eleitores exigirem porque o brasileiro, portanto, eleitor, ele é totalmente a favor de diminuir o risco da mudança climática. Ele é totalmente a favor de proteger a Amazônia. Mas, na hora de votar, ele não olha a posição de quem está votando. Tanto é que esses políticos, não só anti-ciência, negacionistas, ligados a interesses econômicos muito escusos, são eleitos no Brasil inteiro. Essa bancada ruralista, que é quase toda muito conservadora e totalmente a favor do crime ambiental, da ilegalidade. Veja bem, lá no Congresso agora estão para votar mineração em terras indígenas, que é um completo absurdo. Essas pessoas foram eleitas pela população que é preocupada com as mudanças climáticas, pela mesma população que quer proteger a Amazônia. Então, existe um enorme descompasso entre a eleição desses políticos e a vontade do povo brasileiro. Aí depende do eleitor. O eleitor tem que ser muito mais exigente sempre e não votar para políticos que não tenham um compromisso muito forte com uma trajetória de sustentabilidade para o nosso país. Na verdade, a gente vai estar mais te escutando, a sua fala que vai estar valendo aqui para a gente. E aí depois eu faço 2 perguntas finais. Eu estou numa região rural, aqui na região leste de Minas Gerais, muita atividade na internet, e aí eu fico vendo as coisas que eu posso priorizar. E que bom que finalmente a gente conseguiu essa conversa. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar com vocês a perspectiva que vocês estão trabalhando, essa questão que vocês estão chamando de um festival. Isso, é o Festival Multiplicidade. Dentro do festival, nós vamos exibir um filme chamado Nine Earths, é uma produção do British Council, que o Multiplicidade é um dos parceiros. E nesse filme, basicamente, ele mostra que se a gente mantiver o nosso ritmo atual de consumo, demandando recursos naturais e gerando uma quantidade muito grande de resíduos, a gente precisaria de 9 terras para a gente continuar vivendo. Daí o nome do filme ser Nine Earths. Você acha que a forma como a gente trata o único planeta que a gente tem, isso vai acabar sendo a nossa pena de morte, porque o planeta, a Terra vai continuar vivendo e nós não? Bem, Carlos, nós, os humanos, né, como nos nomeamos, com toda essa diversidade de formações e configurações geográficas espalhadas pelo corpo da Terra, até o final do século XVIII, XIX, não havíamos despertado sequer para a ideia da Terra, o globo terrestre. E, muito provavelmente, milhões de pessoas que compartilham o cotidiano com a gente agora, no século XXI, ainda não conseguem realizar a ideia de um planeta. E é interessante observar essa defasagem entre culturas. Se você chegar para um cara que está no Afeganistão, correndo atrás dos seus rebanhos, numa daquelas montanhas, e disser para ele que a Terra tem essa configuração
que é essa nave azul flutuando no espaço e que ela tem limites, ele vai olhar para você meio assim, achando que você está apavorando ele à toa. Os 4 bilhões de chineses que ocupam o território que a gente chama de China, talvez a metade deles não saibam que a Terra é redonda. E tem uns idiotas governando o Ocidente que afirmam que a Terra é plana. Então, nós temos uma questão metodológica, digamos, para pensar uma afirmação dessa de que nós precisaríamos de 9 planetas para continuar expandindo a presença dos humanos aqui na Terra. A gente deveria considerar que até o século XIX, com o advento da Revolução Industrial, foi que nós nos equipamos de ferramentas para comer a Terra de uma maneira voraz. A industrialização ela equipou os humanos para chegar nessa marca que hoje é chamada por alguns especialistas de antropoceno. Quer dizer, quando a presença dos humanos incide sobre o corpo da Terra a ponto de alterar a sua dinâmica, a sua estrutura, abalando profundamente questões como o subsolo, a água, a cobertura florística, vegetal do planeta. E nós não tínhamos atenção sobre isso até a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Ninguém se preocupava com essa coisa de floresta, ecossistemas. Isso era coisa para especialistas, para cientistas. Será que agora, no começo do século XXI, daria para a gente achar ou afirmar que há um consenso de que existe uma humanidade e que há um consenso de que nós estamos sendo pesados em cima do corpo da Terra? Isso aí seria tipo, primeira lição. Vamos imaginar uma segunda lição, que seria considerar que pudéssemos informar todo mundo desses limites, mas nós não teríamos tempo para reeducar as pessoas para uma vida diferente da que eles estão levando hoje, que é a de comer a terra como uma dinâmica cotidiana impressa pelo modo de produção, por o que alguns especialistas chamam de rolagem do capitalismo. Você não precisa fazer nada para você comer, beber, dormir. Você pode ficar jogado na calçada que alguém vai levar um lanche para você. E esse lanche que estão levando para você é começão de mundo. Eu citei um exemplo num dos meus livros recente, em que eu falo que uma criancinha de 2, 3 dias de idade que sai da maternidade, ele sai com uma fralda na bundinha, e aquela fralda dele, ela vai demorar 200 a 300 anos para ser naturalmente dissolvida aqui no ecossistema terrestre. E depois ela vai virar polímeros nos oceanos, nas águas subterrâneas, e um dia ela vai voltar como veneno para o nosso organismo, para o nosso corpo, para o nosso sangue. A gente sabe de tudo isso, eu, você, que somos especialistas, sabemos disso. Mas vai perguntar isso para um cara, sei lá, no Zimbábue, vai perguntar isso para um cara que está na Síria bombardeada. Será que aquele pessoal que está levando bomba na cabeça lá na Ucrânia está preocupado com quantos planetas eles vão devorar? Então, eu estou querendo botar em questão essa normatização de que nós somos humanidade, que tem um circuito fluente de conhecimento, de informação entre nós. Isso é ilusão, Carlos. Se a gente fizesse uma tomada de opinião, se fosse possível fazer uma tomada de opinião sobre o entendimento que as pessoas têm do que é a Terra, muito provavelmente uns 20%, 30% iam mais ou menos concordar comigo, com você, que ela tem limite. Os outros vão achar que não tem limite, não. Pode sentar o pau, não tem limite, não. Durante a pandemia, com toda aquela suspensão, todo aquele choque que a gente levou com a pandemia,
aquilo não convenceu sequer as pessoas a tomar a vacina em todos os países do mundo. Quer dizer, tem muita gente em vários países do mundo que estão naquele campo dos negacionistas. Eles negam tudo. Eles não só negam que a Terra é redonda, como eles negam que você precisa tomar uma vacina, que a gente pode ter uma pandemia. Eles acham que isso é invenção. E como nós estamos imersos num mundo de fake news, né, de notícias falsas, mentiras e tudo, você ainda vai encontrar pessoas que vão te dizer: ah, isso é manipulação, estão querendo apavorar a gente com essa ideia de que tem limite para que os países pobres não alcancem o estágio de consumismo que os países ricos já tiveram. Quando a Europa começou a oferecer ajuda financeira para os países que têm florestas tropicais, como a Amazônia, por exemplo, internamente a esses países, houve um protesto dizendo que era uma ingerência externa na realidade dos países, e que o Brasil é soberano, por exemplo, e tem o direito de destruir sua floresta, de detonar seus rios. Os outros países da bacia amazônica também têm muito negacionismo. E algumas pessoas dizem: nossa, a Amazônia está correndo o risco de virar uma savana, que é uma coisa tão evidente. Mas outros dizem: não, isso é alarmismo, a Amazônia não vai virar uma savana. A Amazônia é muito grande. Então, todas essas mensagens truncadas, todos esses equívocos, tudo isso que eu chamei de lacunas, que foram se estabilizando nas relações entre países, nações, povos, ele está bem refletido naquelas conferências do clima. A última, por exemplo, a última COP, a COP26, ela sequer teve unanimidade dos países ricos da necessidade de um freio de mão e uma mudança no paradigma da energia baseada no petróleo, né? Os combustíveis fósseis, não teve um acordo nem sequer sobre isso, quer dizer, que é a coisa mais primária. Se a gente vai continuar rodando automóveis pelo planeta, aquecendo as casas com carvão e gás, a Europa agora está diante de uma crise que é como conseguir gás, já que a Rússia não quer dar gás para a Europa. Gás, gás, gás. Entendeu? Os caras estão querendo o quê? Gás. Então, assim, os países mais ricos do mundo, que já podiam ter feito uma mudança tecnológica, que eles podiam estar buscando energia em outros lugares, no Sol, nos oceanos, todos nós sabemos, quer dizer, todos nós, quem, né, cara pálida? Alguns de nós sabem que pode tirar energia do deserto, dos oceanos, do Sol e do ar. Mas tem alguns retardados que acham que tem que escavar a terra e, nas camadas mais profundas, arrancar petróleo. O Brasil, por exemplo. Você acha que eu comemorei quando o Brasil descobriu que tinha o pré-sal? Aliás, eu queria fazer a pergunta ao contrário. Carlos, você celebrou quando o Brasil descobriu que tinha a maior jazida de petróleo na plataforma nossa, lá no pré-sal? Você comemorou? Não, não comemorei porque eu já sabia do impacto ambiental que isso traria, mas imaginei que isso ia causar muita confusão, de gente imaginando que aquilo era uma mina de ouro, quando na verdade isso podia ser mais um caminho para a gente seguir ladeira abaixo numa devastação que afeta a todos nós. Mas o que nós assistimos foi uma euforia, em geral, né? Inclusive de importantes lideranças políticas que estavam à frente da administração do governo no Estado, né, no Brasil. Eles comemoravam e projetavam um futuro cheio de petróleo que ia pagar as nossas contas e que ia nos botar no século XXI folgados. Os contratempos que aconteceram, a geopolítica, essa bagunça toda, ninguém tinha que adivinhar isso, mas que já tínhamos informação para saber que achar um poço de petróleo não é razão para comemorar, mas é razão para se preocupar, não aconteceu.
Eu não vi ninguém, nenhuma pessoa esclarecida aqui no Brasil foi a público dizer, gente, isso é uma roubada. Eu não vi ninguém. Os críticos e os favoráveis, todo mundo celebrou. Viva, agora o Brasil é autossuficiente, entendeu? Em petróleo, nós vamos criar um OPEP na América do Sul agora. Então, esse modelo arcaico do século XX, o modelo industrial, esse modelo totalmente fundado no extrativismo, né? No sentido mais simples da palavra, extrair da terra tudo o que nós podemos utilizar, seja nos processos de modernização da infraestrutura dos países, seja no consumo, coisas que você pega e joga fora, né? Eu fiquei sabendo que a gente todo ano descarta 175 mil toneladas de roupa têxtil, num deserto no Chile. Ora, de alguma maneira, a gente está transformando vastas regiões do planeta em lixão. Alguns são até lixão granfino, porque muito dessas milhões de toneladas de têxtil que está sendo jogado, nesse caso, num lixão lá no Chile, ele é roupa que as pessoas usam 2, 3 vezes. Não é roupa de pobre, não, é roupa de rico. Aliás, é roupa de europeus e de americanos. Nós sabemos também que tem algumas regiões da África e da China que são contratados para recepcionar o lixo da Europa. Você sabe disso, né? Ora, nós estamos transformando o organismo da Terra, antes de constatar que ele é vivo, nós estamos transformando ele num depósito de lixo. E se a gente está achando que a gente pode enterrar os continentes com restos, com lixo, né? E quando a gente fala em lixo aqui, alguém pode estar pensando que a gente está falando num lixão tipo gramacho. Não, a gente está falando num lixo tecnológico. No caso da China, são milhões de toneladas de tralha, de computadores desmontados, de coisas que vão ser recicladas, vão ser reintroduzidas depois no mercado como metais e diferentes usos e tal. Quer dizer, nós estamos transformando, mesmo que fosse um só planeta, num lixão. Se a gente pensar num segundo planeta, uma segunda Terra, talvez fosse a hora da gente pensar que essa segunda Terra ela é uma nave azul e é viva. E os cientistas têm cada vez mais concordado de que é um organismo vivo, Gaia, né? Gente como Antônio Nobre, Emanuele Cossa e outros cientistas, mesmo Carl Sagan e todos eles, sabem que a Terra é um organismo. Ele é vivo e é inteligente. Durante a pandemia, eu cheguei a afirmar o seguinte: como Gaia é um organismo inteligente e os humanos estão abusando da paciência desse organismo inteligente, ele pode simplesmente tirar o nosso oxigênio e matar todo mundo. Parece uma ficção, né? Uma ficção científica, futurista, mas não é, não. O ar já está ficando suficientemente doente a ponto da gente respirar e morrer. A gente teve uma pandemia. A única coisa que você precisava fazer para morrer na pandemia, minha chapa, era espirrar e respirar. Quer dizer, 2 funções totalmente adaptadas. O nosso organismo costuma respirar e, eventualmente, espirra. Então, se a gente respirar e espirrar, a gente já vira uma bomba matando gente ao nosso redor, contagiando. Então, eu não sou otimista, Carlos, com relação a essa história de mudar a nossa pegada. A nossa pegada ela está ficando indelével, quer dizer, a nossa pegada é maior do que a de qualquer outro ser que já se moveu na superfície do planeta. Ela é maior do que a pegada dos caras que largaram os ossos deles no fundo da terra para a gente colher petróleo. Às vezes eu fico pensando que é até uma vingança. Uma vingança.
aqueles incríveis seres gigantescos que habitaram a Terra foram extintos, viraram restos no fundo das camadas mais variadas do planeta. Em algum lugar ele emerge em deserto, né? Os árabes tiram o petróleo quase que furando areia. Nós, atravessando o oceano e furando a camada, a plataforma continental lá embaixo, em alguns casos até em mar alto, né? Longe da plataforma. E muitas tecnologias. A gente inventou tudo quanto é tipo de tecnologia para a gente assaltar o corpo do planeta Terra. Então, assim, nós somos a peste do planeta. É isso que eu digo. O Homo sapiens, saindo dessa ideia de humanidade e pensando agora em espécie, o Homo sapiens como espécie, ele é inviável. O Harari, no livro dele, Uma História da Humanidade, né, que fala dos sapiens, ele chega também a uma conclusão muito próxima dessa, de constatar que o Homo sapiens deu errado. E, independente da coloração, entendeu? Se o cara é branco, preto ou azul, ele é uma peste. Então, é bom que a gente supera a crise racializante, né? Ninguém tem culpa. Todo mundo é uma peste. Então, assim, ninguém se salva. Não adianta vir querer dizer que tem um povo muito bonitinho, que vive em algum lugar do planeta, que é muito ecológico. Ele sozinho não vai fazer nada. Ele sozinho vai ser comido quando esse organismo vivo da Terra decidir chacoalhar, transformar isso naquilo que os especialistas se referem como eventos climáticos extremos. Que o tsunami é só o mais conhecido da gente, tem outros. É a Terra rachando e cuspindo fogo. É uma espécie de apocalipse bíblico. Eu não tenho muita simpatia pelo roteiro do Apocalipse, porque ele envolve muitas outras percepções da vida e do cosmos e tudo. Mas essa da Terra cuspindo fogo e mandando a gente para o inferno, eu acho um apocalipse bem ecológico. A ideia de alguma coisa que você pode jogar fora, descartar, ela é um princípio fundamental para uma cultura conceber a ideia do lixo, porque o lixo é aquilo que você joga fora. Quer dizer, tem um fora, tem um lugar fora. Quando você pensa nesses povos, povos da floresta, quando você pensa em povos que ainda habitam ecossistemas de onde eles instituíram sua própria maneira de vida e tudo, sem esse aparato tecnológico, sem todo esse processamento de alimento e tudo, você vai encontrar gente que descarta casca de coco, casca de frutas, restos de peixes, restos de animais, mas restos tão mínimos que o próprio ambiente consegue processar esse material em quantidade tão ínfima e numa qualidade também tão orgânica que não existe o lixo. A maior parte das línguas nativas do continente americano não existe uma palavra para lixo. E em muitas delas também, nas suas cosmovisões, entendem que isso é um lixo. O lixo seria uma doença, um defeito. Então, uma sociedade com defeito produz restos. Mas uma sociedade que ainda tem regulação interna, seja a partir dos seus mitos, das suas crenças, ela não produz esse lixo, essa coisa que a gente chama de lixo. Olha um exemplo muito interessante. Toda a lógica de ocupação territorial desses povos nativos daqui do continente, ele implicava
numa permanência temporária num ambiente, podia ser na Mata Atlântica, no Cerrado, ou mesmo na floresta tropical, uma permanência temporária num lugar e uma mobilidade para um outro espaço, e que determinava essa mobilidade era quando o lugar começava a mudar o cheiro. Cheiro. Quer dizer, o que não cheira bem não é saudável. Então, você sai de perto. Quando saía de perto, o que ficava para trás eram insumos que iam produzir um bosque e uma floresta nova. Os estudos recentes mostram que toda a floresta amazônica é plantada, é um jardim, é a interação de humanos e não humanos produzindo floresta. Se você aperfeiçoar mais a observação, você vai ver que é produzindo vida. Se fosse lixo, não produzia vida. Os restos que essas culturas deixam para trás, elas se constituem em terra preta, em material ótimo, aquela que todo mundo quer, é um lugar maravilhoso. Agora, o lugar onde os nossos assentamentos pós-colonial deixam para trás são resíduos, em alguns casos, já a partir do século XX, tóxicos, e desertificação, entendeu? Não volta de novo uma outra formação, recompondo, regenerando sistemas, seja na Mata Atlântica, no Cerrado ou na floresta amazônica, ou se repetindo outras paisagens do continente americano, a presença dos povos originários nunca causou danos a ponto de alterar os ciclos de reprodução do ecossistema. Imaginando um ecossistema capaz de se autorregular, regenerar, ter uma mancha de clareira imensa por alguma ocupação meio inconsciente, deixa aquele lugar 50, 100 anos, ele volta a ser uma formação nova. Talvez seja isso que caracteriza aquelas campinas que tem dentro da floresta amazônica, né? Se você olha de perto, você vai ver que dentro da floresta tem campinas. E aquelas campinas, elas foram resultado de algum tipo de ocupação meio alterado, que resultou numa restauração e que produziu um outro ambiente ali dentro da floresta. E, de repente, daqui a 100 anos, 200 anos, aquela campina pode ser reintegrada de novo no complexo da floresta toda, numa boa. Se você estudou esses termos, você sabe que essa capacidade regenerativa, um ecossistema, quando ele está ainda íntegro, mesmo que caia uma bomba naquele lugar, ele se restaura, ele tem capacidade de restauração, desde que não seja uma bomba química, né? Eu estou falando, se acontecer alguma coisa, uma pata pesada bater lá, ele se recupera. Mas eu estou aqui, a 500 metros daqui de casa, onde eu estou falando com você, eu estou a 500 metros do corpo do Rio Doce, uma bacia de 600 quilômetros de extensão, que vem lá das altas serras para cima de Mariana, Ouro Preto e tudo, e que vai desaguar no Oceano Atlântico. Tem 6 anos que isso está empesteado de resíduos da atividade mineradora. Empesteado. Mesmo que os especialistas tenham dito, não, isso aí são só material sólido, em suspensão, depois a gente tira isso, vai embora. É mentira, porque todas as chuvas dos últimos 5 anos não conseguiu lavar a calha do rio. A cada chuva, o material que suspende, você coleta amostras, leva para o laboratório, ele tem a mesma lista da lista periódica, entendeu? Quer dizer, parece que a tabela periódica caiu dentro do Rio Doce, não saiu mais lá de dentro. Então, nós estamos mesmo drogando o corpo da Terra. Eu estou dando um exemplo doméstico aqui do Rio Doce, mas eu podia te falar de outros rios importantes no mundo que estão sendo contaminados por mercúrio e por resíduos industriais. E nós estamos mesmo mutilando o corpo da Terra. A gente não precisa nem fazer uma conta de 2 planetas, 3 planetas. Seria otimismo demais imaginar 9 Earth. Nós não vamos ter 9. A gente não vai ter nenhuma.
Então, é uma denúncia, porque a ideia de que nós vamos ter 9 terras é ótima. O capitalismo adora esse tipo de contabilidade. Se a gente vai ter 9, de repente a gente consome só 4, entendeu? Ainda fica 5. Essa contabilidade burra, nós não vamos ter nenhuma. Eu acho que se a gente quer alertar as pessoas para a gravidade da situação, ao invés de a gente ficar criando narrativas tão fantasiosas, tipo 9 terras, a gente tinha que dizer que é terra nenhuma. Só diante de uma ameaça de terra nenhuma é que algumas pessoas vão despertar para a gravidade da situação. Se você disser que tem 3, tem 2, tem 4, vamos lá. É uma ideia tão miserável, eu chamo isso de abismo cognitivo, Carlos. Num dos meus textos que eu já divulguei, eu afirmo que nós estamos vivendo uma experiência que eu caracterizo como abismo cognitivo, que é quando não um indivíduo, mas sociedades humanas inteiras perdem a capacidade de entender alguma coisa, de conhecer alguma informação nova. E tem dificuldade, inclusive, de integrar aquela informação como orientação para si mesmo, para sua vida. Então, assim, esse abismo cognitivo, ele está operando agora como uma espécie de grande vala comum, onde governos e sociedades inteiras despencam num abismo sem fim. As grandes corporações, elas avançaram tanto no século XX que elas invadiram áreas de decisão das sociedades, das comunidades humanas. Essas comunidades humanas, elas se representavam, na maioria das vezes, através de seus governos. Governos nacionais, governo do Brasil, da Bolívia, do Peru, Estados Unidos, sei lá, da Grécia. O que acontece é que esses governos agora não têm mais nenhuma representatividade, eles não representam nada. As corporações baniram a representatividade dos governos regionais e instituíram um modo de operar no mundo a partir das superestruturas. As superestruturas são basicamente aquelas que a gente já conhece desde da Segunda Guerra Mundial, Organização Mundial da Saúde, ONU, Unesco, Banco Mundial, os organismos multilaterais todos se configurando como uma super coluna, uma estrutura que faz funcionar a rolagem capitalista. Então, a gente caiu num cassino diabólico. O cassino diabólico é o seguinte: quem está ganhando na aposta não quer sair. Quem está perdendo não pode sair, porque o porteiro não deixa ele sair. Ele fala: não, meu chapa, peraí, você está devendo. Então, a gente tem uma parte da humanidade que está devendo até o rabo e tem a outra que está passeando na órbita da Terra com foguetes de 10 milhões de dólares. Como é que você vai conciliar essas posições? É uma tragédia. Eu tenho visto agora, com esse advento da guerra reaparecendo de novo no mundo, como uma maneira de governança do planeta, guerra, eu vejo isso como um escândalo. Um escândalo assim, ontológico. Quer dizer, os humanos desceram a ladeira, perderam o senso total. Se a gente tinha um alarme com relação ao clima do planeta, agora nós estamos abrindo um segundo alarme, que é diante do risco de um evento global em que algum maluco exploda metade do planeta metendo bomba nele. Já tem alguns ensaiando, mandando mísseis. O governo dos Estados Unidos, na COP26, ele ficava com a mão no bolso, coçando o fundo do bolso, para decidir se dava ou não 6 bilhões de dólares como investimento inicial para começar a fazer a conversão para uma economia de menor carbono.
Mas na hora que falaram com ele que precisava de dinheiro para mísseis, ele deu 12 bilhões. Não demorou nem uma semana. Não teve que ir no Congresso, não teve que fazer nada. Entendeu? Dá aí 12 bilhões para bomba, guerra. Então, assim, nós estamos diante de um mundo que está pronto para puxar o gatilho. E nada disponível a olhar o rastro que a gente largou para trás. Quando eu falo que nós viramos a peste do planeta, algumas pessoas podem achar, nossa, esse cara é muito pessimista, apocalíptico. Tá legal. Então, ó, vai nessa. Como dizia o cara do filme de Fim do Mundo, a gente se vê no inferno. Então, assim, é muita besteira. Fora a burrice que se alastrou pelo planeta na forma de seitas, religião, entendeu? Aqui no Ocidente, todo mundo fica arrepiado quando vê o Talibã barbarizando, ou o ISIS barbarizando, achando que, nossa, que coisa mais absurda. Mas essas seitas doidas que andam por aí, dizendo para as pessoas que podem danar com o planeta Terra, porque depois vai todo mundo para o céu. Eu não sei o que é pior. Se é a turma do Bezos prometendo um lote em Marte, ou se esses evangélicos todos prometendo um resort no céu. É muita loucura, cara. E no meio de tudo isso, muita pobreza e miséria. 70% da população do planeta Terra, não estou exagerando, não. Pode conferir aí com os especialistas em demografia e outros dados. 70% da população do planeta Terra, ele se debate entre comer e habitar. Ter um lugar para viver e ter um lugar para comer. Os outros 30% devoram tudo que pegam pela frente. Uma ganância, assim, uma estupidez sem noção. Essa coisa agora da gente ter um conflito bélico na Europa, ele pode significar uma crise em escala onde a ideia ambientalista seja posta de lado. Eles vão falar que isso é uma perfumaria. Mas vamos parar com essa bobagem ambientalista, porque agora a gente tem uma prioridade. Nossa prioridade agora é a guerra. Carlos, a gente fez referência a uma espécie de desgoverno do mundo, e esse desgoverno do mundo, ele não leva em conta esses eventos locais, regionais. O que acontece no Brasil, ou em Moçambique, ou no México, não altera a equação. E nessas questões regionais, a gente se sente movido porque é o lugar onde a gente, digamos, vive e onde nossas famílias vivem, onde a gente ainda tem esse vínculo com o território. Mas quando você alcança uma perspectiva planetária, você consegue ler de outras maneiras esses eventos. Eles deixam de ser uma marca de um ou de outro momento político do país e passa a se relacionar com uma dinâmica global. Desde o final do século XX, que os alertas com relação a essa espécie de desgoverno do mundo, falta de coerência com as diretrizes, por exemplo, dos chamados objetivos do milênio, né, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, todas essas, como diria, todos esses lemas que embalavam uma ideia de consenso
sobre o cuidado com o planeta, independente de qual país, eles não diziam, é o Brasil, o Canadá ou a Alemanha. Diziam que era um programa para o planeta Terra e que ele estava dentro daquela ideia de globalização. Então, assim, é o evento da globalização como alguma coisa tão ampla que ela muda o paradigma regional. Nós continuamos pensando em região. A gente continua pensando que, se você tiver aqui, nesse lugar, uma gestão territorial, uma governança desse lugar saudável, que nós vamos fazer uma diferença grande num contexto global. Isso pode ser uma ingenuidade, porque o ecossistema terrestre ele é todo óbvio, ele é todo implicado. As nuvens que se formam na passagem de um vento frio dos Andes em cima da floresta amazônica faz chuva para o agronegócio no Cerrado e aqui no Sudeste também. Um sujeito põe um balde no quintal dele em Porto Alegre e colhe água com fuligem da queimada do Pantanal ou da Amazônia. É para mostrar para a gente que essas ideias que a gente tinha muito localizada de ecologia, meio ambiente, elas são um pouco ultrapassadas, né? O clima no planeta ele não vai deixar de ser um risco grave e crescente porque você não está derrubando a floresta amazônica, por exemplo. Durante muito tempo, a gente ficou com essa narrativa de que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. É uma narrativa edificante, porque se ele é o pulmão do mundo, vamos deixar o mundo respirar, deixa lá. Mas isso aí já foi totalmente abalado com outras informações que sugerem que o que a floresta amazônica produz de oxigênio, ela também absorve. E numa mentalidade simplória, isso significa, então dane-se a floresta amazônica. É mais ou menos lidar com os ecossistemas como se eles fossem refém dos interesses dos humanos, da economia, da política. Então, são reféns. Se a floresta amazônica não está pagando nada para ficar vivo, dane-se. Se o ecossistema da Mata Atlântica não está entregando alguma coisa indispensável, dane-se. Então, essa ideia utilitária dos ecossistemas, seja dos oceanos, essa ideia utilitária é o que predomina no pensamento dos governos. Governos, no sentido aqui, como gerentes. Eles são gerentes. Eu não estou falando em governo com aquela ideia romântica do século XIX e XX, não. Estou falando em governo como gerente, por isso que eles chamam de CEO, né? Em muitos lugares, eles nem chamam mais o presidente do país de governo, falam que ele é o CEO, quer dizer, ele é o chefe daquela corporação financeira. Então, assim, é um estrago, é uma perda de qualidade tão grande dos termos, das relações entre povos, que nós estamos diante mesmo de um desgoverno global. Eu não acredito mais em conferências do clima. Se alguém me convidar para a próxima conferência do clima, eu vou perguntar se está brincando comigo. Seria a mesma coisa de chamar para o carnaval, entendeu? Para qualquer uma outra rave. As pessoas não levam a sério. Você sabe que todas as convenções que a gente fez desde a Eco 92, todas estão rasuradas. As que não estão defasadas simplesmente foram descartadas. Então, assim, os estados nacionais, eles não têm mais vontade própria, eles estão subordinados. Hoje eu fiquei sabendo que tem um empreendimento na costa ali da Bahia, né, que vai implantar um gancho
de extração de riquezas ali para exportação, né? Essa imensa área portuária que estão implantando ali na Bahia, é o tipo de implante de infraestrutura que agora já acontece porque o capitalismo precisa disso, não porque aquele país, aquele lugar precisa disso. Tanto que quem está construindo lá é a China. Então, assim, tem alguma coisa que a China quer em algum lugar do mundo, ela põe a infraestrutura que tem que pôr lá e extrai. Os Estados Unidos, a China, a Rússia está fazendo isso também. A irritação da Rússia com aquelas repúblicas antigas dela, que se desmembraram, a irritação dela é porque ela precisa ou de passar seus gasodutos, seus oleodutos, suas infraestruturas, ou precisa de áreas extrativistas nesses territórios. Quer dizer, aquela ideia boba de que cada país podia decidir seu destino, já deu. Agora a gente tem que começar a pensar numa realidade global, mesmo que a gente não tenha simpatia com isso, não depende de mim, de você, estar vivendo num mundo globalizado. Ele é um evento multidirecionado, entendeu? Ele acontece em vários termos. Aquela ideia, por exemplo, de um país desenvolver tecnologia própria, aquela ideia de soberania, tudo isso já deu. As corporações se implantam onde quer, mudam para onde quer, entendeu? E comem a terra do jeito que quer. Se a gente tivesse que fazer um desenho, né? Tem essas conversas que acontecem, alguém muito inspirado faz um desenho da conversa. Se a gente fosse fazer um desenho da nossa conversa, seria imaginar uma grande conjunto de povos se dirigindo a uma superestrutura que são as corporações e replicando o que essas corporações mandam para cima da gente. Aí alguém pode dizer, mas a ideia de corporações é muito invisível. Não, não é invisível nada. Ela está presente até no celular que está aqui do meu lado e nesse notebook em cima da mesa, entendeu? No microfone que eu estou usando. Então, a presença, a onipresença dessa tralha toda sobre o corpo da Terra, ela é mediada pelo nosso corpo, né? Os nossos corpos estão fazendo a mediação dessa tralha toda que se aporta no corpo da Terra, seja na floresta, seja no gelo. Me parece que o que tem que ser posto em questão é a ideia do humano ocupando a vida na Terra como uma entidade soberana, única, que não escuta os outros, que não escuta o que não é humano. Alguns cientistas nossos contemporâneos estão alertando a gente de que outros seres não humanos têm também capacidade de interagir com a vida no planeta. Só que os humanos não ouvem nenhuma outra voz. Aliás, não ouvem nem a sua própria voz. Os humanos não estão escutando nem outros humanos. Como dizia Milor Fernandes, alguns humanos são mais humanos do que os outros. Esses que são mais humanos do que os outros, eles querem que a gente se dane. Olha, é uma questão limite. Eu também tenho minhas netinhas e meus netinhos, eu tenho uma constelação de pessoas queridas. O meu filho caçula está com 11 anos, mas os meus netos estão na idade da sua filhinha, ou até mais novos, porque eles têm várias idades. Tem gente de 2 anos, 3 anos, 6 anos, 15 anos. E eles me afetam profundamente o sentido da existência deles. Eu não estou falando essas coisas aqui
ignorando os sentimentos que envolvem a nossa relação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas com quem a gente tem profundo implicação, afeto. Eu estou falando uma coisa que pode mudar a maneira que nós estamos tratando a gravidade da situação. Em primeiro, eu quero fazer esse esclarecimento. E depois dizer o seguinte, Carlos, nós precisamos fazer um exercício de viver um dia de cada vez. Quando se anunciou a pandemia e foi aquela calamidade, muita gente morreu mesmo, e foi muito traumático ficar todo mundo isolado, eu fui muito demandado para fazer live, para fazer falas aqui na internet. E numa das minhas ocasiões de conversar com pessoas, tinha uma jornalista que estava lá em Lisboa, ela já estava há meses com as crianças dela presas num apartamento, eles não podiam sair lá fora, nem para ir na padaria, e ela me mandou uma pergunta parecida com a sua. Ela disse, olha, minhas crianças estão aqui e me perguntam quando é que elas vão poder sair, quando elas vão poder ir lá fora. E o que eu respondo para essas crianças? Aí eu disse para elas, olha, fala com elas para, nesse momento, ter muita paciência. E depois, coragem. Elas vão precisar ter paciência para viver um dia de cada vez. E depois, elas vão precisar ter muita coragem, que é para tomar decisão. Se eu tivesse que falar numa dessas ocasião que reúne muita gente para pensar a emergência climática do planeta, eu não teria que fazer uma palestra muito longa, a não ser dizer para eles, agora é hora de ter muita paciência e viver um dia de cada vez. E desenvolver coragem para reagir. Basicamente, seria a receita, se é que tem receita. E tem culturas, né, no planeta que, como orientação geral, eles não imaginam o futuro como uma coisa linear, prospectiva. O futuro não é uma linha reta em direção a nada. Em algumas culturas, existe uma maneira de estar no mundo em que esse amanhã imaginário ele é parabólico. É como se fosse uma espiral de tempo. O amanhã, o ontem, o hoje se alternam de uma maneira tão conciliadora com os termos que você está vivendo, que essa angústia de amanhã, que a gente fica querendo prover um amanhã para os nossos netos, para os nossos filhos, isso tem muito a ver com a cultura ocidental. Isso tem a ver com o pensamento cartesiano e tem totalmente a ver com essa razão que institui o tempo como uma coisa reta. Tem um futuro lá na frente. Ora, quem te disse que o futuro está lá na frente? Numa dessas conversas públicas, eu disse que o futuro é ancestral. E não era uma expressão com efeito, tipo, dramático. Era simplesmente lembrando que, se a gente estiver vivendo o dia de hoje com integridade, na nossa relação com as outras pessoas, com o lugar onde a gente vive, deveria ser o suficiente para a gente estar em paz. Eu não me angustio com o futuro dos meus netos. Eu não me angustio com o futuro do meu filho que está com 11 anos. Eu vivo o presente com ele da maneira mais feliz possível. Eu não vou ficar aterrorizando ele com ideias de fim de mundo. Mas eu também não vou deixar de falar isso que eu estou falando agora aqui, se ele estiver sentado aqui do meu lado.
porque o cotidiano que a gente tem é suficiente para ele. É suficiente, porque é assim que a gente convive. A gente convive aqui num lugar, é uma reserva na beira do Rio Doce, que tem 130 famílias. É mais de 500 pessoas. Essas pessoas têm seus cotidianos. Alguns ainda conseguem tirar da terra alguma coisa para o seu sustento. Outros não conseguem mais fazer isso e são supridos por coisas de fora que vêm para cá. Inclusive a água que abastece essa aldeia vem aqui de caminhão-pipa. Ela anda quilômetros para vir encher caixa d'água aqui dentro. Então, assim, se você for imaginar uma situação do ponto de vista ecológico, é totalmente inadmissível você viver numa área rural, um número tão grande de famílias, dependendo de caminhão-pipa para levar água. Essa era a realidade de algumas regiões do semiárido, né? Do Nordeste, que culturalmente a gente acomodou. Até a transposição de São Francisco, aquela gente vivia esperando um balde d'água, né? E a gente naturalizou isso. Quer dizer, a gente convive com esse tipo de desigualdade, naturaliza culturalmente, e não é estranho. Mas quando isso acontece com você, aí é estranho. Você fala, caramba, então se parar de trazer água aqui, a gente fica aqui e morre sem água? Sim, morre sem água. Ou se vira. Krenak, o tema do festival esse ano é um festival de arte, né, de artes híbridas, de múltiplas linguagens. E esse ano, acho que por conta de tudo que a gente viveu, que foi inimaginável, a gente está apostando no impossível, de como a gente pode, de uma certa maneira, ressignificar o impossível, achar poéticas dentro do impossível. Eu não tenho no meu vocabulário, nas minhas falas recorrentes, eu não tenho essa expressão do impossível como uma referência muito presente. Eu não vou te dizer que não vejo nada como impossível. Eu, na verdade, poderia te dizer que eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive, quando eu imagino a queda ou as quedas que nós experimentamos como uma oportunidade para inventar dispositivos como os paraquedas coloridos, né? Essa ideia dos paraquedas coloridos, ela acontece exatamente dentro da queda, dentro do impossível, digamos, né? A gente foi aculturado ao longo da história com essa acusação de que nós sempre estivemos em queda. Quer dizer, a gente sempre esteve indo para o pior. Então, de tanto a gente estar experimentando esse sentido de queda, me ocorreu que a gente integra esse sentido de estar em queda, então esse impossível é o lugar que a gente habita mesmo, e de dentro dele a gente projeta esses paraquedas coloridos. A ideia dos paraquedas coloridos, ele implica numa ampliação dessa poética, da nossa capacidade de expandir as subjetividades inerentes a cada contexto, a cada cultura. Quando eu falo em subjetividades, eu não estou dando nenhuma pista sobre algum tipo de experiência, seja artística, seja no cotidiano mesmo da vida, na fazeção da vida. Eu estou sugerindo que paraquedas coloridos são dispositivos de reconhecimento
do lugar onde nós estamos, né, em que queda nós estamos agora, e ter consciência disso, atuar nesse lugar. Você mencionou as artes híbridas. É bom porque expressa uma abertura tão vasta que não precisa nem perguntar o que é isso. Eu venho de diferentes colaborações com esse campo do que a gente chama de arte. Tanto que nas últimas, sei lá, 2, 3 Bienal de arte que a gente teve no Brasil, eu colaborei de alguma maneira, ou participando com alguma obra, ou interagindo em debates, em discussões. E eu me lembro que, eu acho que foi 2018, o tema da Bienal era incerteza viva. O que é a incerteza viva? Tem um catálogo, vocês podem achar esse catálogo de incerteza viva, eu acho que vocês acham ele aí em alguma dessas... Eu tenho ele aqui na minha prateleira, é lindo. Então, incerteza viva. Eu acho que não tem nada mais radical quando se pensa o impossível, esse impossível, 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 até que ele se torne possível, do que você admitir que nós estamos vivendo nesse presente a incerteza viva. É quando você consegue experimentar o aqui e agora como suficiente. Alegria de cada dia, o pão nosso de cada dia. Parece que é uma canção do Caetano, né? Dai-nos, Senhor, a alegria de cada dia. O pão de açúcar, o pão de açúcar. Então, a alegria de cada dia. Eu acho que um pouco dessa angústia que todo mundo experimenta e que mobiliza vários temas e recursos, ele vem de um entendimento de que não é suficiente o pão de açúcar de cada dia. A gente quer o pão de açúcar de hoje, o de amanhã, o do ano que vem. Aí seria o caso de virar e falar assim, mas qual que é? É só isso que você quer? Tudo? Quando é que você vai ser capaz de dizer o que você quer? E dizer nada? Vai parecer que a gente está migrando para o campo da filosofia, né? Já estamos chegando, beirando a ideia, o pensamento, digamos, que não é possível ser compartilhado por todo mundo, porque nem todo mundo tem essa capacidade de abstração e tal. Mas, como eu já me referi à diversidade cultural no planeta, tem gente em diferentes lugares do mundo que não está perguntando sobre o dia de amanhã, para o bem e para o mal. Porque como eles não estão perguntando sobre o dia de amanhã, o amanhã pode ser qualquer coisa. Aí tem uma outra parte dessas humanidades espalhadas por aí que já venderam o amanhã, já negociaram o dia de amanhã. Então, entre aqueles que nem cogitam de um amanhã e aqueles que já venderam o amanhã, tem um abismo também, né? Já que nós estamos pensando em queda, abismos, e no meio de tanta queda, vamos inventar paraquedas. Paraquedas coloridos. A ideia dos paraquedas coloridos é exatamente para que eles não absorvam tristeza, entendeu? Para que eles não virem um medo de estar vivo, mas que eles tornem a experiência da vida uma fantástica dança, que ela possa ser uma experiência de uma dança cósmica, onde cada dia é para ser vivido de uma maneira radical. A resposta seria
estar radicalmente vivo. Estar radicalmente vivo seria conformar com os termos de cada dia, o pão de cada dia. Isso não é nenhuma renúncia, nem conversa de monge. Isso é uma conversa de gente vivendo o cotidiano, vivendo o dia. Se não tem poesia nisso, sei lá onde é que vai ter poesia, né? Se não tem poesia em viver cada dia como suficiente, eu vou ter que pedir socorro para o Manuel de Barros. Eu até gravei alguma coisa, eu gosto muito das coisas. O Manuel de Barros é maravilhoso, eu gosto de tudo que ele apronta, e tem umas coisas que Manuel de Barros alerta a gente, que é aquela ideia de você aspirar a ser pedra. Tem gente que já consegue fazer um mínimo exercício nesse sentido. Eles dizem, bom, eu vou sair agora e vou abraçar uma árvore. E é quase um escândalo. E se ele disser, eu não vou sair hoje, e eu vou experimentar ser pedra. Aí é que o escândalo vai estar instalado, né? Porque a gente vive num universo de mentalidades tão carente e careta, que querem a garantia do dia. Para mim é suficiente o dia. Eu não quero garantia. E não é uma... Eu não estou fazendo uma... Como é que chama? Uma afirmação... Não estou fazendo uma afirmação assim, tipo, olha eu aqui. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente podia muito bem viver um dia de cada vez, sem integrar aquela turma da AAA, né? Qual que é o lema da AAA? A AAA é a Associação dos Alcoólatras Anônimos. Quando você entra numa porta, a primeira coisa que o mentor, a pessoa que está ali te recepcionando, fala para você é: vamos viver um dia de cada vez? Se essa proposta pode ser feita a alguém que já está no fim da picada, qual teria sido o efeito se essa proposta tivesse sido anunciada antes dele pegar a picada? O que eu quero dizer é o seguinte, muitos de nós só desanda porque não houve o que podia ser experimentado antes de desandar, né? Que é claro, quando um cara vai para AAA, é porque ele já está totalmente sem lugar para ir. Mas e se alguém tivesse falado com ele lá atrás, viva um dia de cada vez? Talvez ele não tivesse que ir depois numa reunião da AAA. Talvez o que ele fosse fazer fosse Krenak, ao invés de eles falar com ele, ele fala. Olha, um dia de cada vez, gente, é tão maravilhoso. Um dia de cada vez deixa a gente tão preenchido. Um dia de cada vez deixa a gente tão repleto. Um dia de cada vez deixa a gente com um sentimento de estar vivo, tão maravilhoso, que eu não sei por que as pessoas querem ter a garantia de amanhã. Foi por isso que eu escrevi um conjunto de textos que chama O Amanhã Não Está à Venda. O amanhã não está à venda. Se alguém for pego em praça pública, mercados ou feiras, querendo vender o amanhã, está preso. Olha, vender o amanhã é uma coisa tão cretina que deveria ser banido do nosso horizonte.
Linda fala. Falas da Terra. Muito bom. Então, caros amigos, Obrigado, hein? demorou, mas valeu a pena. Obrigado mesmo. Valeu sim, muito obrigado. Na próxima a gente faz uma entrevista querendo saber o que você escuta de música, que eu fiquei muito curioso. Fica para a próxima. Maravilha. Eu escuto os pássaros.